Eu começo em nome de Deus, o mais benevolente e o mais misericordioso. Então, o tema de hoje é: quem é Jesus? Que a paz esteja com ele. Vou apresentar 5 pontos, temos 5 minutos para 5 pontos. Então, antes de tudo, gostaria de dizer que existe um Criador, e esse Criador, nós dizemos, é Allah. Ele tem atributos maravilhosos, ele é único. Ele não é um em três, não são várias pessoas, não são vários ídolos, ele é apenas um em um. Nós dizemos que ele é eterno, ele não tem pais, não tem filhos. Ele é onisciente, misericordioso, perdoador e é um Criador amoroso e que guia. Então, para guiar a humanidade, Deus não desceu e se tornou um humano, ele permaneceu Deus. E ele escolheu dentre os humanos mensageiros e profetas, esse é o segundo ponto. Então, houve muitos profetas que ele escolheu no passado. Está escrito no Alcorão, capítulo 16, versículo 36, que Deus enviou mensageiros para todas as nações do passado. E eles vieram com uma crença fundamental, que é convidar a humanidade à submissão a um só Deus, não adorar humanos, ídolos, animais ou a criação, mas sim a submissão a um só Deus. A crença na submissão a um único Deus, em árabe, chama-se Islã. Então, nesse contexto, dizemos que todos os profetas do passado, sejam eles Abraão, Moisés, Noé, Ismael, Isaac, Davi, Salomão, Jesus e Maomé, que a paz esteja sobre todos eles. Cada um deles se submeteu ao único Criador. Então, nessa definição técnica, definição árabe, dizemos que cada um deles era muçulmano. Muçulmano é quem se submete a um só Deus, seguindo a fé do Islã, pois Islã significa submissão a um único Deus. Esse é o ponto número 2. O ponto número 3 seria: Jesus foi um profeta que foi enviado ou que foi designado por Deus para os filhos de Israel. Eles se desviaram, se tornaram tão ritualistas, tão dogmáticos, então Jesus veio para purificá-los, para guiá-los em direção à verdade. Então, para fazer isso, Deus realizou muitos milagres através de Jesus, que a paz esteja com ele. Um dos milagres foi que, quando ele era um bebê, ele começou a falar. Você sabe, quando as pessoas estavam acusando Maria, a mãe de Jesus, ela ficou em silêncio. Como ela poderia se defender? Então Jesus, ainda bebê, começou a falar. Ele disse que esta é só a tradução em inglês, no capítulo 19 do Alcorão, versículo 30, Jesus. Quando era bebê, ele disse que era um servo, um escravo de Deus. Deus me fez um profeta, Deus me deu um livro. Ele me tornou bom para com minha mãe e para orar e dar caridade. Então, Jesus foi um profeta, ele realizou milagres. Então, o terceiro ponto é que Jesus foi um profeta. De acordo com o Alcorão, capítulo 5, versículo 75, diz que Jesus não foi mais do que um profeta. Muitos profetas foram enviados antes dele, e ambos costumavam comer, ele e sua mãe. Então Deus está dizendo: como alguém pode ser Deus, filho de Deus, se eles dependem de comida? E cada milagre que Jesus fez, de acordo com o Alcorão, foi com a permissão de Deus, pelo poder de Deus. Esse é o ponto 3. O ponto 4. Qual a mensagem de Jesus? Ele realizou milagres, enfrentou desafios e veio para o povo de Israel. A maior mensagem dele é mencionada no Alcorão, capítulo 3, versículo 51. Allah Rabbi wa Rabbukum fa'abudu haza sirata mustaqim. Então a tradução é esta, capítulo 3, versículo 51. Isso está dizendo que, na verdade, Allah é meu Senhor e o seu Senhor. Adorem somente a Ele e esse é o caminho reto. Então esse é o ponto número 4. Deixe-me citar uma passagem da Bíblia só para garantir que o pastor possa conferir depois. E isso está no Evangelho de Marcos, que é o segundo evangelho. Eu já sei o que você vai dizer. Eu sei. Capítulo 12 de Marcos, versículo 28. Uma pessoa comum veio até Jesus e fez uma pergunta realmente importante. De todos os mandamentos do Antigo Testamento e do povo do passado, o povo judeu, eles tinham 613 mandamentos. E essa pessoa quer saber, de todos os mandamentos, qual é o primeiro, o maior, o principal de todos eles. E Jesus, ele disse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame-o de todo o seu coração, mente, alma e força, e esse é o primeiro mandamento, certo? Então nós dizemos, quando as pessoas se desviaram da verdade do que Jesus trouxe, que era levar as pessoas à adoração de um só Deus e não à adoração dele. Então Deus designou o último profeta, esse é o ponto número 5, certo? E esse último profeta é o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele.